Chegou a hora de colocarmos à prova que nós acabamos de cantar. Se vamos ser resolutos em ouvir e obedecer à voz do Senhor à medida em que a pregação estiver nos apresentando a palavra do Senhor. Nós vamos então continuar na nossa série de exposições na carta de Paulo a Tito. Chegamos hoje à exposição dos versículos 13 a 16 e nós vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo de número 1. Tito 1. Talvez seja proveitoso, irmãos, fazer primeiro a leitura de 1 Timóteo. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos de 1 a 6. Timóteo 4, versículos de 1 a 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora, vamos a 1 Timóteo. Tito, capítulo 1. A leitura primeiro do versículo 1 ao 12, depois o texto da pregação, 13 ao 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Agora o texto da pregação. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé,
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, pedir a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome santo. Nós vamos ouvir nesse instante a exposição da tua palavra. E queremos pedir tua graça sobre aquele que há de falar, para que não faça nada de si mesmo, mas fale com fidelidade, que fale no poder do Espírito Santo, com clareza, para a glória do teu santo nome. Que ao sairmos daqui, pela tua graça, possamos reconhecer que apesar das fraquezas e debilidades do ministro, ouvimos por meio da pregação a voz do Supremo Pastor, do perfeito Pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso pedimos não só que o Senhor esteja com aquele que anuncia, mas também que pelo teu Espírito Santo o coração de cada ouvinte seja preparado. Dai-nos a disposição humilde, o coração manso, receptivo, e faça, Senhor, com que a tua palavra frutifique, opere transformações na nossa forma de pensar e agir, e que o resultado seja a glória do teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ouvido nessas exposições da carta de Paulo a Tito sobre o trabalho do apóstolo Paulo, o trabalho que ele confiou a Tito naquela ilha, a ilha de Creta, no que diz respeito a concluir o trabalho de plantação das igrejas que estavam naquela ilha. Eram igrejas, então, recém-fundadas, e algumas coisas, diz o apóstolo, precisavam ser colocadas em ordem. Isso está no versículo 5. E para alcançar este objetivo de colocar as coisas em ordem, a primeira coisa que Paulo encorajou Tito a fazer era promover a eleição de presbíteros e pudessem pastorear as igrejas em Creta, homens que fossem fiéis, com um caráter provado, que refletisse o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o aspecto positivo do trabalho de Tito. Mas há também um aspecto negativo, algo que ele tem que tirar, tem que resolver. O problema é que em Creta já havia algumas pessoas que estavam tentando sobressair como mestres, como professores no ensino da palavra de Deus e conduzindo muitas pessoas para o erro. Isso pode parecer uma coisa muito distante de nós. Nós não estamos em Creta, afinal estamos em Campinas no século 21. Mas, se observarmos com cuidado, podemos aprender muitas coisas que estão sendo ensinadas nesta passagem. A preocupação de Paulo é que esses mestres estão ensinando algo que pode parecer apenas uma pequena diferença, um pequeno ponto a mais ou a menos, um pequeno acréscimo, uma pequena distorção, uma pequena diferença de opinião, diriam as pessoas dos nossos dias. Mas Paulo está dizendo não.
O que eles estão propondo é uma mudança completa em relação ao Evangelho. Muda totalmente o que é o Evangelho se você segue por esse caminho. E é importante observar que há um contraste já colocado desde a última pregação, do versículo 10 ao 13, entre homens que a si mesmos se fazem professores, mestres na Igreja de Cristo, e aqueles que, para se tornarem mestres na Igreja de Cristo, devem passar por um exame de suas vidas, do seu caráter, dos seus frutos, da sua capacidade de ensinar, do seu conhecimento da palavra para ensinar. E você pode fazer a conexão imediata, porque qualquer pessoa em nossos dias pode subir no púlpito e falar qualquer coisa que queira e as pessoas dirão amém. Basta você olhar no YouTube. Pessoas que não têm chamado, pessoas que não conhecem a Bíblia, e quando você ouve bem, você duvidará se elas conhecem a Deus. Mas elas são ovacionadas, queridas, porque elas têm eloquência e elas dizem exatamente o que as pessoas querem ouvir. Então, Paulo está preocupado com esse problema, está tratando isso do versículo 10 ao 16 do nosso texto. E ele, nessa primeira parte do 10 ao 13, já mostrou algo sobre o caráter dos falsos mestres, a identidade deles. Então, o caráter deles contrasta com o caráter dos presbíteros, é o contrário. A identidade deles, nesse caso específico, eram pessoas da circuncisão, judeus, tentando anunciar ali elementos judaicos. Paulo fala da influência deles, pervertendo casas inteiras, famílias. E Paulo também menciona o modo como lidar com eles. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção ao versículo 13 ao 16, e nisso vocês vão perceber que há uma área em que a pregação de hoje se encontra com a pregação do domingo anterior e até em alguns pontos repete algumas questões. Então, podemos a essa altura perguntar, será que é importante então ter duas pregações sobre este assunto, sobre os falsos mestres, continuar tratando este assunto? Eu teria certeza já muito antes, simplesmente preparando o sermão, mas eu observei que o sermão anterior a este foi o nosso sermão mais observado no YouTube. Nunca um sermão meu alcançou 2.400 visualizações. Esse alcançou. Há uma razão para isso. Porque há pessoas que estão percebendo que tem alguma coisa errada, elas não sabem bem o que é, estão procurando entender o que está errado com muito da pregação em nossos dias. Então, sim, uma passagem como esta nos oferece, pela Bíblia, você pode manter sua Bíblia aberta e verificar se é assim ou não. Essa passagem oferece meios de identificarmos o falso ensino, meios de identificarmos os falsos mestres. Isso certamente nos oferece uma compreensão também sobre a responsabilidade dos presbíteros no que tange a proteger a Igreja de Cristo e a fazer com que o Evangelho, a verdade, prospere. Por isso, então, como se lê no versículo 9, os presbíteros são homens que devem ser capazes, sejam apegados à palavra, capazes de exortar e ensinar pela palavra de Deus, de refutar os que contradizem o Evangelho. E por que os presbíteros devem ser capazes de refutar os que contradizem o Evangelho? Porque onde quer que o Evangelho comece a frutificar, ali também o diabo enviará os seus mensageiros para contradizer a verdade do Evangelho. Sempre que o Evangelho brota, o diabo semeia junto também o joio, para que causar confusão na mente das pessoas. Elas vão dizer, o mestre fulano de tal diz assim, o ciclano diz assim, qual é a verdade? Essa oposição, como deixa claro aqui em nosso texto, não é sempre uma oposição tão clara. E aqui está um ponto importante. Não é que um vai dizer assim, o certo é azul, e o outro vai dizer o certo é vermelho.
Isso seria muito claro que são coisas diferentes. Mas muitas vezes o que acontece é uma adulteração que parece mínima, um acréscimo, uma substituição. Parece uma coisa inofensiva, parece uma questão apenas de posição teológica divergente que cabe em determinados assuntos, só que essas posições começam a chegar ao próprio fundamento do Evangelho. Então, os falsos mestres, a falsa pregação, as falsas igrejas oferecem algo diluído do Evangelho, que nos faz crer que aquilo é o Evangelho, mas não passa de um placebo mortífero, que destruirá a alma daqueles que ouvem e se alimentam com aquelas mentiras. Eles conduzem os seus seguidores a uma falsa religião. E essa falsa religião precisa ser resistida e refutada, não por causa de nós, mas por causa da glória de Cristo, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, eu vos anuncio a palavra do Senhor Jesus Cristo sob o seguinte tema: como podemos identificar o falso ensino? E com base nesse texto, eu quero apresentar 3 pontos de consideração. Primeiro, pela origem. Segundo, pela essência. Terceiro, pelos frutos. Então, esses 3 pontos: origem, essência e frutos. Primeiro, o falso ensino pode ser identificado por sua origem. Vejamos de novo, versículos 13 a 14. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Está a origem. A segunda parte desse versículo 13 diz então: portanto, repreende-os severamente. Isto é, tendo em vista o caráter desses homens, os falsos mestres, tendo em vista a influência destruidora deles, tendo em vista os frutos que aparecem em suas vidas, eles devem, e o falso ensino que eles propagam, eles devem ser calados, eles devem ser refutados. Isto é, a ideia da palavra grega usada aqui é a ideia de alguém que refuta de tal maneira que quem foi refutado não tem o que dizer e fica com vergonha. Tem que se calar. Não tem mais o que dizer. Agora, muito interessante observar que não diz refute-os com de maneira bem dócil. Não diz isso. Pelo contrário, diz para refutá-los severamente. Para repreendê-los severamente. Por quê? Eram homens brutos, desobedientes, rebeldes. E aí, isso muitas vezes choca com as ideias culturais, que nós devemos ser muito tolerantes, não devemos falar de forma mais incisiva em determinadas situações. Mas aqui está uma lição que qualquer criança já conhece. Não se bate um prego com uma flor. Você tem que usar o martelo. É força. Não, você não vai fazer carinho no prego. Da mesma forma, não há como calar os falsos mestres tendo conversinhas amigáveis. É preciso apresentar a verdade de forma enérgica e decisiva. Cada situação exige um tratamento diferente. Por vezes, a repreensão clara e enérgica é, sim, como diz o texto, necessária. E é por isso que os presbíteros devem ser homens cheios de conhecimento da palavra, mas também cheios de sabedoria e cheios de coragem. Porque um homem covarde, frouxo, deixará que as ovelhas sejam desprotegidas, atacadas, levadas para um falso ensino e nunca terá a coragem da confrontação. Agora, se alguém pensa que essa confrontação, essa repreensão severa é para a destruição, está enganado. Porque veja, essa repreensão, diz aqui o texto, que ela é para o bem. E podemos pensar
sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, porque a palavra grega aqui, quando diz repreende-os severamente, ela é usada em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, na carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. E lá Jesus diz, eu repreendo. Repreendo. A quem? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, repreensão e amor não estão divorciados. Jesus repreende a quem? A quem ele ama. E aqui em Tito 1,13, o objetivo da repreensão severa era que os falsos mestres se tornassem sadios na fé. Mas como eles poderiam obter, então, uma fé saudável? Para isso, eles precisariam ser repreendidos, para isso, eles precisariam se arrepender. Mas se arrepender do quê? Do que eles estavam ensinando. Nesse caso, significa que eles deveriam parar de se ocupar com fábulas judaicas, com mandamentos de homens desviados da verdade. O apóstolo diz, não se ocupem. Isto quer dizer que os mestres, falsos mestres, e seus seguidores estavam dando uma atenção muito especial a estes assuntos, devotando seu pensamento, seu tempo nessa direção. Duas coisas são mencionadas. Fábulas judaicas, ou seja, histórias sobre personagens da Bíblia, histórias que não estão nas Escrituras. E talvez você diga, pastor, isso não tem em nossos dias. Tem sim. Tem saindo dos púlpitos. Muitas vezes você vai ouvir pessoas dizerem assim. Ele não vai usar a palavra fábula, mas o que ele está contando é uma fábula. Ele vai dizer assim, olha, eu imagino que naquela hora Josué fez isso, isso, isso. Está na Bíblia? Não, fábula. Não está na Bíblia. Ele está inventando. E por que eles gostam de fazer isso? Por que eles não pegam Romanos? Por que eles não pegam 2 Coríntios? Por que eles não pegam um outro livro da Bíblia? Porque eles pegam a história bíblica, eles recontam essa história bíblica, acrescentando um monte de coisas que não estão na Bíblia. E aí as pessoas ficam, oh, que coisa linda, maravilhosa. Fábulas judaicas. É o equivalente moderno às fábulas judaicas. A outra coisa mencionada aqui é também a ideia de mandamentos de homens. E o que existe de comum nessas duas coisas é que elas são fúteis, não têm valor, não podem produzir uma vida piedosa e santa. Então, aqui nesse contexto, essas coisas estão dentro da ideia de impor sobre a igreja um modelo judaico. E, de novo, igrejas com arcas, com elementos que eram para apresentar Cristo e que não servem mais para a igreja. A ilustração clara para isso seria o seguinte. Imagine que você desse uma bicicleta para o seu filho, aniversário do seu filho. E seu filho diz assim, pai, você não diz a ele que vai comprar a bicicleta. Isso é uma surpresa. Ele quer muito a bicicleta. E aí você compra a bicicleta. Aí você coloca o seu filho no quintal, o sol está às costas do seu filho, você coloca o filho virado para lá e você coloca a bicicleta aqui. O que acontece? O sol bate na bicicleta e projeta a sombra da bicicleta. Tem uma sombra da bicicleta e tem a realidade da bicicleta. E você fala, filho, você está olhando para o chão, ele não vira. O que é, filho? Pai, é uma bicicleta. E você pode ficar brincando alguns segundos com ele em relação à sombra. Mas quando finalmente você disser, meu filho, se vire. Quão ridículo seria ele dissesse, não, pai, eu não quero a realidade, eu quero a sombra. Pois todas essas coisas, arcas, candelabros, chofar, levitas, tudo é sombra. A realidade é Cristo. Se você tem Cristo, não largue Cristo pela sombra. Agarre-se, porque quem quer que você pegue a sombra em troca da realidade é o diabo. São os falsos mestres, com engano, pegando e dizendo, olha, um monte de mentiras. Eu fui uma vez num lugar, faz muitos anos, e alguém veio com uma pequena arca de MDF e ofereceu. E eu olhei
E aí, mas eu não queria. E a pessoa, mas antes de eu pensar em botar a mão naquilo, a pessoa disse, é a Arca da Bênção, custa apenas R$ 50. Eu disse, muito obrigado, não quero não. Eu tenho Jesus Cristo e não custou nada para mim. Custou para Ele o sangue precioso dele para minha salvação. Agora, também o texto menciona mandamentos de homens. E isso então mostra realmente a origem. De onde estão vindo esses ensinamentos lá em Creta? A origem é meramente humana. Isso estava então ligado a colocar sobre as pessoas regras relacionadas à pureza. E aí isso conecta com o texto que lemos em 1 Timóteo 4. Havia um vínculo desses mestres com interpretações particulares, olhando para a lei judaica, os aspectos cerimoniais da lei, e eles diziam várias coisas. Por exemplo, eles diziam, olha, o espírito é bom, mas a carne é má. Eles diriam, olha, existem determinadas comidas que nós não podemos comer, porque nos deixam impuros. Determinadas bebidas que não podemos tomar, porque nos deixam impuros. Alguns até diziam, não devemos nos casar, porque o casamento nos fará impuros. Então a origem desses ensinamentos era apenas um ensinamento humano. Vinha da imaginação dos falsos mestres, e em alguns casos até podemos dizer, como diz 1 Timóteo, doutrina de demônios, mas não era de acordo com a verdade. E de fato o apóstolo diz que eles já haviam se desviado da verdade. Então o fundamento da falsa religião é esse: homens que não se satisfazem com a verdade, homens que não conhecem a verdade. Eles inventam uma religião na qual você tem um pouco do evangelho e muita coisa inventada pelos homens. Regras humanas, doutrinas humanas. E isso, muitas vezes, para quem olha de longe, diz assim, olha como aquele grupo é zeloso de cumprir as coisas certas, de fazer tudo de maneira correta, eles são piedosos, eles são santos, eles têm cuidado no que comem, no que bebem, no que vestem, há uma aparência enorme. Mas ouçam o que Jesus diz em Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 8, aos fariseus. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, presta atenção nisso, em vão me adoram. Porque a adoração sem conhecer a Deus é uma adoração inútil. Não tenho medo de dizer que em nossos dias, nesse domingo hoje, infelizmente, muito da adoração que acontecerá no nosso país é completamente inútil e em alguns casos uma verdadeira abominação ao Senhor. Jesus diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Se a religião de alguém tem como fundamento os mandamentos dos homens, a fé dessa pessoa está corrompida, não é a verdadeira fé. A fé só pode ser saudável se ela estiver fundamentada na palavra de Deus. Você tem um critério, a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus e veja se o que está sendo ensinado procede da palavra de Deus. Ontem e hoje os falsos mestres continuam enganando muitas pessoas com as suas palavras. E eles vão alegar, olha, realmente isso que eu estou dizendo não está na Bíblia. Mas eu tirei isso, ou eles vão dizer, está na Bíblia, só nunca ninguém descobriu. Eu consegui achar uma interpretação nova, fresquinha, que Deus me deu, não deu mais a ninguém, só a mim, eles dirão. Ou eles dirão, olha, não está na Bíblia, mas eu recebi uma revelação do céu. Deve ser assim. Algumas vezes alguém pergunta, por que tem que ser desse jeito aí?
E em vez de responder porque está na Bíblia, dirá assim, não, porque o pastor quer. Porque o apóstolo quer. Porque é assim que funciona na nossa igreja. Porque tem que ser desse modo. Porque facilita as coisas. Várias respostas. Mas tudo não passa de mandamentos de homens. Portanto, amados irmãos, aqui está a primeira forma de reconhecer a falsa religião. A falsa religião tem sua origem humana, não divina. O fundamento não é a palavra de Deus, é a opinião de homens. São as tradições, como na igreja romana, as falsas revelações que não passam de delírio de profetas. A verdadeira religião, ela pode ser reconhecida por esta marca. Ela está fundamentada na palavra de Deus. E ela é ensinada de tal modo que quando nós a ouvimos, podemos dizer: Cristo está falando comigo por meio da sua palavra. Essa é a primeira evidência do falso ensino. Origem humana. Segunda, o falso ensino pode ser identificado pela sua essência. Versículo de número 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O apóstolo agora está descrevendo algo mais específico a respeito dessa doutrina dos homens. Os falsos mestres estavam ensinando uma certa distinção de alimentos e bebidas para a purificação. Essas coisas estavam sendo colocadas como necessárias. É como dissesse, se você seguir essas regras, você garante sua salvação. Estavam constrangendo a consciência dos irmãos. O problema é que esses falsos mestres tratavam da questão da pureza como se a questão da pureza fosse algo externo. Cuidado com o que come, cuidado com o que bebe, cuidado com o que veste, cuidado onde você vai, tudo externo. O que lemos no versículo 15 é, portanto, uma crítica a esses falsos mestres. Paulo está dizendo, nada é puro para aqueles que são moralmente impuros e descrentes. Então, a impureza, qual é a origem da impureza no ser humano? Ela não está fora, ela está no pior lugar. Ela está dentro de nós, aí está a impureza. Não é a coisa impura que faz o homem impuro. É o homem impuro que faz as coisas se tornarem impuras. Pense sobre isso. Porque nós ouvimos tantas regras. Porque as pessoas estão preocupadas com que a coisa impura nos torne impuros. O evangelho diz você é impuro e quando você usa mal as coisas, elas se tornam impuras. Então a questão da pureza não está nas coisas, está no coração. Então me responda agora, se o problema está no coração, do que os homens precisam? Eles precisam de regras ou eles precisam de Cristo? Regras não podem mudar a vida de ninguém. Se pudesse mudar, os islâmicos seriam os primeiros a serem salvos, porque eles seguem as regras de forma absoluta. Logo, precisamos de Cristo. Mas a falsa religião ignora a depravação e a corrupção do coração humano. Imagina que a contaminação vem quando nós comemos ou bebemos certas coisas. E por isso dirão, não coma isso, não beba aquilo, não deixe a barba crescer, não corte o cabelo se você for mulher, não use maquiagem, bote esta roupa e não aquela, use esta cor e não aquela, cumpra esta regra, cumpra aquela outra, não faça isso, não faça aquilo. Mas observem que há no versículo 15 um vínculo. E o vínculo aqui é entre impureza e incredulidade. Uma vez que alguém tenta sustentar sua salvação cumprindo regras inventadas por homens, não conseguem cumpri-las perfeitamente, essas pessoas não podem ter certeza que sua obediência será suficiente para a sua salvação.
Quem segue pelo caminho das regras, toda vida terá dúvidas sobre sua salvação. Porque todos os dias nós fazemos coisas e, inclusive, quebraremos regras que alguém inventar para nós. Quando alguém não coloca sua confiança para a salvação, e ouça agora o conjunto de palavras, somente em Cristo. Somente. Então o que tem mais lá? Nada nem ninguém. Cristo somente. Se a pessoa não coloca sua confiança para a salvação em Cristo somente, a sua fé não é verdadeira. E se você não tem fé verdadeira, qual é a palavra que seria usada para essa pessoa? Incredulidade. Incrédulo. É possível que muitas pessoas estão dentro das igrejas, cantando hinos, se arrepiando, dando saltos e permanecem incrédulos do ponto de vista do Evangelho. Porque confiam não em Cristo, confiam nas regras, na observância de regras inventadas por homens. Mas não é só que continuam na incredulidade. Continuam em outra coisa, a saber, na impureza. E aqui está a ironia. Essas pessoas tentam ser puras por observarem regras. Mas como não é possível ser puro dessa forma que o problema está no coração, elas quanto mais buscam pureza, mais se apresenta a sua impureza. Então elas são incrédulas e impuras, porque elas não estão buscando a Cristo no Evangelho. Por mais que tentem ser cuidadosos em cumprir as regras, continuam incrédulos, impuros, e aí Paulo diz, tudo que eles tocam se torna o quê? Impuro. Ah, eu não bebo vinho. O copo de água que você beber será impuro, porque você não confia em Cristo. Entende isso? A gravidade disso. A gravidade de deixar Cristo e tentar alcançar salvação pela sua própria força. Tudo que a pessoa fizer, tudo que ela tocar, é um toque de Midas ao contrário. O Midas é aquela fábula que fala que o rei Midas tocava e virava ouro. Nesse caso, tudo se torna corrompido. Nada é puro para os impuros e incrédulos. Esse é o sentido. O apóstolo diz que tanto a mente quanto a consciência dessas pessoas está corrompida. Então observe essas duas palavras, mente. Isso tem a ver com aquilo que a pessoa entende a respeito da palavra de Deus. Consciência tem a ver com o julgamento que ela faz do que é certo e errado. A consciência decorre do entendimento da mente. Se a mente entende errado, a consciência chegará a conclusões erradas. Então, quando alguém está ouvindo o falso ensino, que tem sua origem nos mandamentos dos homens, e a sua mente aceita aquilo como sendo o quê? Verdade, essa pessoa passará a julgar com sua consciência, não pelos critérios da palavra de Deus, mas por este falso ensino. Então, pense assim. Imagine que uma criança nasceu num determinado grupo religioso. E nesse grupo religioso, sempre os mestres, os professores, pastores, os pais, todos estavam dizendo, meu filho, usar a cor azul é pecado. Mesmo depois que essa pessoa se tornar um adulto e até sair desse grupo religioso, ela ainda ficará com medo de fazer o quê? Colocar a roupa azul, porque a consciência fica dizendo é errado colocar o azul. Mesmo quando ela não está mais seguindo, ainda está lá a consciência. Está errado. Por quê? Porque o entendimento de que ela ouviu, ela entendeu aquilo e abraçou como verdade, a consciência fica acusando mesmo quando não é. Assim, quando você ouve que beber vinho é pecado e recebe esse entendimento a sua vida toda, quando você vê alguém bebendo vinho, você vai dizer, um pecador miserável. Um pecador, que sem vergonha. Mas muitas vezes, na mesma igreja que está dizendo não beba vinho, são tolerados pessoas cantando com a vida totalmente torta. Homossexuais, adúlteros, estão lá cantando. É tolerado que o pastor se separe da mulher e arrume outra. É tolerado que o pastor pegue uma parte do dinheiro da congregação.
Muitas coisas são toleradas, mas não é tolerado quebrar a regra dos homens. Só é tolerado quebrar as regras de Deus. Isso é religião humana. A consciência da pessoa não arde com adultério, mas arde com a bebida. Ah, comeu, bebeu tal coisa, comeu tal coisa. Ah, isso me fere a consciência, porque aprendeu a vida toda. A consciência fica escravizada ao entendimento, não ao que está baseado na Bíblia, mas às regras levantadas pelos homens. O apóstolo diz que quando isso acontece, a mente e a consciência estão corrompidas. Do que precisa? Renovação, Romanos 12, pela palavra de Deus. Renovai a vossa mente. É pela palavra de Deus. Porque senão você não tem condições de distinguir o bem do mal. Para muitas pessoas, então, essas regras têm mais valor do que a palavra de Deus. E muitas vezes até essas abstenções são consideradas como méritos. Você ganha pontos diante de Deus. E quando você não cumpre, você corre o risco de perder a sua salvação. Olha, cortou o cabelo. Pecado mortal e terrível. Talvez hoje não tanto, mas lá, há 20 anos atrás, era proibido. Então, quando você olha para tudo isso, você percebe uma coisa. Isso não é outra coisa senão salvação pelas obras. Você faz e garante o seu lugar no céu. Mas isso é doutrina de homens e é uma mentira do diabo. É uma tentativa de ir a Deus pelos seus próprios esforços. É religião que brota da terra para o céu. Qual foi o primeiro exemplo dessa religião? A Torre de Babel. Uma tentativa de construir algo que fosse aumentando até chegar aos céus. É a tentativa de alcançar os céus pelos esforços humanos. Esse ensino tem como fundamento as obras humanas e não a obra perfeita de Cristo. Os que abraçam, então, essas regras, abraçam uma adulteração do Evangelho. E quando eles abraçam a adulteração do Evangelho, isso serve como um antídoto contra o verdadeiro Evangelho. A pessoa fica ali e diz, eu já sou um cristão, eu vou à igreja, eu canto, eu ouço música evangélica, eu tenho uma Bíblia. Mas está confiando em si mesmo, está confiando nas regras, está confiando em salvação pelas obras, está deixando de lado a glória de Cristo revelada no Evangelho. Quando a salvação de alguém está fundamentada em si mesmo, no que você faz, no que os homens dizem que você deve fazer, essa pessoa está abraçando uma religião que nega a suficiência da obra de Cristo. Então não é uma diferença de opinião, é trocar Cristo por outro fundamento. Vocês lembram da igreja na Galácia? Quando Paulo diz àqueles irmãos, olha, vocês estão querendo obrigar os irmãos a se circuncidarem. Poderíamos dizer, o que tem mais? É só uma questão física? Cortar um pedaço do corpo? Apenas isso? Mas Paulo disse, se vocês fizerem isso, que vocês estão abraçando é outro evangelho. Por quê? Porque Cristo não aceita ser nada acrescentado a Ele. Então, meus irmãos, se estamos em Cristo, nós devemos entender que o fundamento da nossa salvação está nele e que nós podemos usar, como disse Paulo em 1 Timóteo 4, as coisas boas, as dádivas de Deus, Deus nos concede usá-las com sabedoria, com gratidão, conforme cada um de nós queira e possa usar, para a glória de Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, se você seguir essa regra, você está indo bem. Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não pode beber um suco de laranja para a glória de Deus, não beba o suco de laranja. O que faz diferença não é o suco, é a disposição do seu coração. Terceiro ponto. O falso ensino pode ser identificado pelos seus frutos. O apóstolo fala aqui do orgulho espiritual dos falsos mestres.
Ele diz que no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Esse verbo professar é a ideia de confessar a fé. Então eles dizem, eu creio em Deus. Eu creio que Deus é poderoso, que Deus pode fazer. Então, se eles estivessem em nossos dias, esses falsos mestres, eles usariam a linguagem evangélica. Eles convidariam pessoas a aceitarem Jesus. Eles fariam orações poderosas. Eles se comportariam cumprindo certas regras. Eles diriam coisas como, olha, Jesus quer te salvar. Eles diriam, olha, a vitória é minha em nome de Jesus. Se eles tivessem um carro, esses falsos mestres colocariam um adesivo, Deus é fiel. Eles ouviriam música evangélica. Eles andariam com Bíblias debaixo do braço. Eles poderiam dizer, eu conheço a Deus. Professam conhecer a Deus. Mas vejam o que diz o apóstolo. Entretanto, apesar dessa confissão, entretanto, o negam por suas obras. Então há um orgulho de conhecer a Deus, mas há uma negação do conhecimento de Deus pelas obras. Havia orgulho espiritual, mas não fruto do evangelho. Pense sobre isso agora. Orgulho espiritual no lugar do fruto do evangelho. A pessoa não demonstra fruto, mas se você conversa com ela, ela diz, meu irmão, eu oro nas madrugadas, eu busco quando a fila é menor, né? Eu estou lá com o Senhor, orando pela tua alma. Aí tem uma tonalidade da voz, da entonação, das palavras, né? E você olha aqui e fala, que homem piedoso, que mulher piedosa. Mas quando você vê o casamento, um horror. A educação dos filhos, seguindo os padrões mundanos. Os critérios todos fora da palavra de Deus. É apenas uma religião da emoção. Uma religião que parece ter um efeito no domingo de manhã e à noite, mas que não tem nenhum efeito de segunda até sábado. Ela dá uma pausa na vida das pessoas. Elas estão falando, chorando, se emocionando, dizendo coisas. Ah, que coisa boa! Ah, Jesus, Jesus, eu te amo! Mas quando chega na segunda, não está mais esse amor. É apenas orgulho espiritual. É uma confissão de fé sem obras. É uma vida hipócrita. E apesar de todo esse orgulho, não vê nessas pessoas o fruto do Espírito. Então, como disse Judas, são nuvens sem água. São árvores sem frutos. Ou melhor dizer, são árvores com frutos ruins. Porque o apóstolo diz aqui, não somente que havia ausência do bem, mas que havia frutos podres. 3 coisas são mencionadas no final do nosso texto. Primeiro, que essas pessoas são abomináveis aos olhos de Deus. Isso é para indicar que Deus sente repugnância de alguém que se diz cristão e não confia em Cristo. De alguém que ama as regras, mas não obedece o Evangelho. De alguém que tem uma vida que confessa a Deus, mas que não há frutos da graça, do poder do Espírito Santo em sua vida. Deus sente repugnância. Você pode entender o que é isso aqui? Quando você olha lá de novo para a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Você não é frio nem quente. Porque se você fosse frio, você ia querer ser quente. Mas quando você é morno, você pensa que já é. E permanece na sua mornidão. Qual é a reação de Cristo à mornidão? Vomitar-te-ei da minha boca. Repugnância. Nojo. Então, quando pessoas que causam nojo a Cristo se reúnem para cultuar, o que é o culto? O ajuntamento de algo que causa náusea no Senhor. O Senhor olha para muito dos nossos cultos e sente nojo, náusea. Não é o que Ele quer, não é o que Ele espera.
E essas pessoas pensam que podem enganar aquele que sonda a mente e corações. Isso pode acontecer quando muitas pessoas infiéis se ajuntam. Mas também pode acontecer aqui. Porque se nós não chegamos aqui para cultuar com um coração hipócrita, Deus sentirá alegria na adoração dos santos e sentirá repugnância na tentativa de adoração dos hipócritas. A outra palavra que descreve é desobedientes. Não são submissos. Você pode dizer, olha, veja o que a Bíblia diz aqui. A pessoa diz, olha, é mesmo, eu nunca tinha visto isso. Mas não pode ser assim. Nós estamos em outro tempo, em outra época, as coisas mudaram, agora estamos no século 21, essas palavras de Paulo não se aplicam a nós. Não se submetem à palavra de Deus, não se dobram diante da verdade. Quando você apresentar a verdade a alguém e a pessoa não se dobra, pare de apresentar e comece apenas a orar. Não adianta. Quanto mais você tenta, mais o coração endurece. E a terceira coisa que diz, são reprovados para toda boa obra. Veja que isso fica em contraste com o que lemos em 1 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. Isso todo mundo gosta de ler. Olha, a Bíblia é inspirada por Deus. Mas tem uma outra palavra agora. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que objetivo, Paulo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você está ouvindo a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus corrigirá, repreenderá, vai consolar, vai ter vários efeitos na sua vida. E um resultado disso é que você será habilitado para toda boa obra. Os falsos mestres não são habilitados. Eles não estão ouvindo a verdade e eles não praticam as boas obras. Então veja, eles abraçam mandamentos de homens e são reprovados para toda boa obra. As únicas obras, então, que são consideradas boas, são aquelas ensinadas pela palavra de Deus e feitas em Jesus Cristo. Fora isso, não há. Então, o cheiro das nossas obras, aquilo que nós fazemos, só é aceitável se estiver ali revestido do doce perfume de Cristo. Do caso contrário, Deus sentirá nojo. Portanto, irmãos, aqui estão algumas das formas de reconhecermos a falsa religião. Reconhecemos pelos seus frutos. O efeito na vida de alguém que ouve falso evangelho é uma vida que não é transformada. Há apenas aparência de religião, apenas orgulho da religião. E quando nós olhamos para o Brasil, nós podemos ter a certeza disso. O número de evangélicos no Brasil, nas últimas décadas, só cresce. Mas você viu alguma diferença na sociedade? Você viu alguma diferença nos meios políticos? Temos políticos menos corruptos? Temos mais justiça? Temos mais serviço? Não. Tudo continua de mal a pior. Mas, ao mesmo tempo, a cada esquina há um bar e uma igreja. Então, por que não está mudando? Por que o nosso país não está melhor? Temos orgulho religioso dos evangélicos brasileiros. Mas os frutos do evangelicalismo brasileiro não podem ser percebidos. É um escândalo atrás do outro. Escândalos nas igrejas, escândalos dos pastores na sociedade, corrupção. Em uma sociedade pluralista, as pessoas vão dizer, olha, não tem problema, todos os caminhos levam a Deus. Nós podemos ser tentados a cair nesse pluralismo e dizer, todas as igrejas são igrejas de Cristo. Há um povo reunido, há cânticos, há líderes, há Bíblias abertas, há o que é supostamente pregação. E assim muitas pessoas
Muitas vezes o falso evangelho ganha ares de que ele não é perigoso. Quando ele é criticado, as pessoas vão dizer, olha, não faça isso, não jogue pedras. Mas não estamos jogando pedras e criticando o evangelho. Estamos jogando pedras e criticando o falso evangelho. Porque o falso evangelho é, no final das contas, uma substituição. Você tira Cristo do centro e coloca o ser humano. Ouça as pregações. Quase não há nada de Cristo, mas há sobre sua vitória, sobre suas bênçãos. Você vai vencer, derrube o gigante, as muralhas vão cair. Toda a linguagem é uma linguagem para você se dar bem. Mas e Deus? E a glória dele? E o nome dele? A santidade dele? E o evangelho? Isso é desprezado completamente. Então, não é outra coisa. Toda essa montagem que há quando Cristo está fora é uma artimanha de Satanás para resistir ao avanço do reino de Cristo. Mas a boa notícia, meus amados irmãos, é que isso não prevalecerá. Porque Cristo é maior do que todas essas coisas. E a verdade da palavra de Deus avançará quando e como Cristo quiser. Então, ao olhar o quadro, nós não devemos temer, não devemos nos assustar, devemos simplesmente abraçar a verdade e viver a verdade. Com fidelidade, com amor a Cristo. Não só proclamar que a origem da nossa fé está nas Escrituras, mas vivenciar as Escrituras, de tal modo que alguém que olhe para a nossa vida diga, rapaz, deve ser verdade o que eles estão dizendo, porque esse tipo de fruto o homem não pode fazer, somente Cristo pode fazer. Então, se nós seguirmos por esse caminho, a resposta a nossa apologia, a nossa defesa do Evangelho, não deve ser uma defesa meramente de doutrina. Então, eu vejo muitas pessoas na internet dizendo, olha, vamos estudar métodos apologéticos. Ótimo! Mas vamos começar com uma coisa mais simples. Vamos começar com viver o Evangelho. Porque quando nós fizermos isso, as pessoas dirão, Jesus realmente está mudando vidas. Não só proclamar, mas viver. A nossa apologia deve estar fundamentada não só na confissão, mas na maneira de viver. Então, em meio a um mar de mentiras que assola o nosso país, onde temos a impressão de que para cada pregador fiel, Satanás levantou outros 1000 infiéis. No meio dessa confusão, nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, ouvir pessoas dizerem, não somente que ao estarem conosco ouviram a fiel pregação do Evangelho, mas que ao estarem conosco testemunharam os frutos do Evangelho. E assim, Cristo será glorificado em nossa vida. Amém.